A Arca de Noé. Uma jornada de fé e obediência em meio ao juízo divino. Nos dias em que a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, a criação de Deus enfrentava uma crescente corrupção. O mundo, projetado para refletir a glória do Criador, havia se tornado um lugar sombrio, marcado pela violência, pelo pecado e pela rebeldia. Foi nesse cenário que a história de Noé e a Arca se desenrolou, uma narrativa de julgamento, obediência e redenção que ecoa até os dias de hoje. A corrupção da humanidade. Após a expulsão de Adão e Eva do Éden, os descendentes do casal cresceram e se espalharam. No entanto, com o passar das gerações, o coração do homem tornou-se cada vez mais distante de Deus. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 7. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, as aves do céu e os seres que se movem pelo chão, pois arrependo-me de os haver feito. Era uma sentença dura, mas justa. A terra estava cheia de violência, e a maldade dos homens contaminava até mesmo a criação. Deus, sendo santo e justo, não podia ignorar tamanha corrupção. Noé, um homem justo em meio à depravação. No meio de toda essa escuridão, havia um homem que encontrou favor aos olhos de Deus, Noé. Ele era descrito como justo e íntegro em sua geração. E, mais importante, Noé andava com Deus, Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Essa intimidade com o Criador o distinguiu do restante da humanidade. Deus revelou a Noé seu plano. Destruiria a terra com um dilúvio para limpar toda a corrupção, mas, em sua misericórdia, providenciaria um meio de salvação para Noé, sua família e os animais que ele havia criado. O chamado para construir a arca. Deus deu a Noé instruções detalhadas para construir uma arca que abrigaria a ele, sua família e um remanescente de toda a criação. A arca seria uma gigantesca embarcação de madeira de cipreste, vedada com betume por dentro e por fora, para torná-la impermeável. Suas dimensões eram impressionantes: 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o equivalente a aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. A embarcação teria 3 andares, uma porta lateral e um teto elevado para ventilação. Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 16. O projeto não era apenas colossal, era também extraordinário para a época. Não havia indícios de chuva torrencial, nem precedentes de um dilúvio. A fé de Noé seria testada em sua totalidade. Mesmo assim, ele obedeceu. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis, capítulo 6, versículo 22. A longa obra da fé. A construção da arca não foi apenas um trabalho físico. Foi também um testemunho constante para aqueles ao redor de Noé. Estima-se que a obra tenha levado décadas, talvez até 100 anos, para ser concluída. Durante esse período, Noé provavelmente enfrentou zombarias, desprezo e descrença. Afinal, quem poderia imaginar que um dilúvio tão catastrófico era iminente? Enquanto trabalhava, Noé também pregava. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele é chamado de pregador da justiça. Seu exemplo e suas palavras serviam como um convite ao arrependimento, mas a humanidade permaneceu surda à mensagem. O chamado final e a entrada na arca. Quando a arca estava pronta, Deus instruiu Noé a entrar com sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Além disso, deveriam entrar na arca pares de todos os animais, macho e fêmea, para garantir a continuidade das espécies. Deus disse: você tem sido o único justo diante de mim nesta geração. Leve com você 7 pares de cada espécie de animal puro, um macho e sua fêmea.
e um par de cada espécie de animal impuro, um macho e sua fêmea, e também 7 pares de todas as aves dos céus, macho e fêmea, para preservarem as suas espécies em toda a terra. Gênesis, capítulo 7, versículos 1 a 3. Noé seguiu todas as instruções. Após 7 dias, as comportas do céu se abriram, e a terra começou a ser inundada. O dilúvio, o juízo de Deus. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. Fontes do abismo romperam, e as águas cobriram toda a superfície da terra, subindo acima das montanhas mais altas. Todos os seres vivos fora da arca pereceram, humanos, animais, aves e criaturas do chão. A arca, entretanto, flutuava sobre as águas, protegendo Noé, sua família e os animais. Foi um período de grande confiança em Deus, pois eles estavam completamente à mercê dele. As águas prevaleceram por 150 dias antes de começarem a recuar. Deus, em sua soberania, lembrou-se de Noé e soprou um vento sobre a terra, iniciando o processo de drenagem das águas. A esperança após o dilúvio. A arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat. Noé esperou pacientemente antes de abrir a arca. Primeiro, soltou um corvo, depois uma pomba. A pomba retornou, indicando que as águas ainda cobriam a terra. Após 7 dias, ele soltou a pomba novamente, e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam recuado. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, e ela não retornou. Quando Deus finalmente instruiu Noé a sair da arca, ele, sua família e os animais desembarcaram para recomeçar a vida sobre a terra. Noé, então, construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor em gratidão pela salvação. Deus aceitou o sacrifício e fez uma aliança com Noé e toda a humanidade. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e deu um sinal de sua promessa, o arco-íris. Ele declarou: sempre que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Gênesis, capítulo 9, versículo 16. Lições da história de Noé. A história de Noé é rica em lições espirituais. 1. A fé e a obediência. Noé confiou em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Ele obedeceu completamente, sem hesitação. 2. A justiça e o juízo de Deus. Deus é paciente, mas Ele é também justo. Ele não ignorará o pecado para sempre. 3. A graça e a redenção. Mesmo no julgamento, Deus oferece um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. 4. O novo começo. O arco-íris simboliza a esperança de um novo começo e a fidelidade de Deus às suas promessas. Reflexões finais. Assim como nos dias de Noé, hoje vivemos em tempos de corrupção e afastamento de Deus. Mas a arca de Noé aponta para algo maior, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro refúgio, a salvação preparada por Deus para aqueles que nele confiam. E você? Está preparado para entrar na arca da salvação que Deus oferece? Que a história de Noé inspire sua fé e leve você a buscar refúgio em Deus, o único que pode salvar.